Por muitos anos, nós, fãs de Quarteto Fantástico, aguardamos. Aguardamos muito aquele filme legal, um filme divertido, algo que a gente não tinha talvez desde lá do começo dos anos 2000, com um filme que é muito nostálgico, principalmente pra mim, que era criança quando lançou, mas ainda assim não é um filme que tem lá suas grandes valências e qualidades. Aí veio o desastre do Quarteto Fantástico de 2015, que todo mundo conhece a história, e desde então os fãs de Quarteto Fantástico ficaram basicamente órfãos de boas histórias. Até que veio o Quarteto Fantástico pra Disney e pra Marvel, né? Assim, apesar da Marvel tava nessa onda muito ruim de filmes, eu ainda assim tava esperançoso. E que bom que eu fiquei esperançoso, porque veio um presente aí para nós, fãs do Quarteto Fantástico. É muito justo dizer que talvez o Quarteto Fantástico seja um dos meus personagens favoritos da Marvel, até mais que os Vingadores. Sempre gostei mais quando eu era menor, né? Sempre me interessei muito mais, apesar do Homem de Ferro gostar bastante. Sempre me interessei mais pelas histórias, justamente pelas coisas que eles passam, pelas dores que eles têm. Eu sempre me conectei muito mais com isso, né? E eu fiquei tão feliz quando eu estava no cinema, vendo que aqueles personagens estavam sendo tão bem tratados pela Marvel, sabe? E eu não tinha dúvida que isso acontecer justamente pelo envolvimento da direção. Que quem dirigiu esse filme foi o Matt Shakman, que também fez a série WandaVision, que é uma baita série legal, até hoje talvez seja a melhor série da Marvel, a não ser por Loki. Então eu tava muito esperançoso que esse filme ia ser muito legal, e realmente foi, cara. Tô tão feliz com isso, tão feliz, que eu saí do cinema com um baita sorriso, né, assim, e é muito louco pensar, né, que quando o elenco foi divulgado, né, a não ser pelo Pedro Pascal, eu tinha certeza, cara, que todos iam ser muito bons ali. O Pedro Pascal tem esse problema que ele tá em tudo hoje em dia, né, é um grande problema realmente isso, ele tá em tudo, a gente tá tendo uma saturação de Pedro Pascal, cara. Eu vou ver o terceiro filme dele semana que vem, nesse verão, sabe, uma coisa maluca. Mas não quer dizer que o cara não seja um baita ator, e é o que ele faz nesse filme. O cara simplesmente interpretou o Reed Richards da forma corretíssima, da forma que o Reed Richards é aquele gênio, aquele cara que é o cara mais inteligente do mundo, mas apesar disso comete muitos erros por conta da sua inteligência, mas ainda assim se culpa muito por isso. E ama sua família, quer sua família sempre muito bem cuidada, né? E assim, ele trouxe essa doçura e essa nerdice pro Reed Richards. Isso foi muito legal de ver e um alívio pra mim. Mas o grande destaque pra mim vai pra Vanessa Kirby como Sue. Finalmente uma Sue aí no filme que é forte, não é sexualizada, assim como fizeram com a Jessica Alba lá atrás. Cara, que animal foi a interpretação da Vanessa Kirby. E não só isso, o jeito que o roteiro constrói ela como uma personagem muito, muito forte. Os seus poderes são realmente muito fortes, são apelões, né? Da Sue, né? Da Mulher Invisível. Eu gostei muito também do Johnny Storm, né, como Tocha Humana. Achei que o Joseph Quinn mandou muito bem. E uma coisa que é legal desse filme é que ele traz mais humanidade pro Johnny. Ele não é só aquele mulherengo, sabe? É um cara que também tem humanidade, também se importa com a sua família e também é muito inteligente. Essa parte eu gostei bastante. Mas uma parte que eu não gostei tanto foi o tanto que eles não deram tanta atenção por coisa. A interpretação do Ebon Moss-Backrack é muito boa. Adoro esse ator desde lá de The Bear. Achei um gênio da interpretação. Mas eu achei que eles deram muito pouco foco pro Coisa. Porque é um personagem que tem muitas dores, principalmente por conta da sua aparência, obviamente. E eles exploram até no filme um pouco, mas poderia ter sido muito mais profundo, sabe? Poderia ter sido muito mais aprofundado. Mas eu fiquei um pouco chateado com isso, mas ainda assim é uma baita interpretação legal, é uma coisa legal que tem no filme, ele serve mais como um alívio cômico, mas eu acho que eles poderiam ter dado uma aprofundada a mais. E essa pra mim é a maior valência do filme, é o jeito que os personagens interagem entre eles, né? São personagens muito legais, são personagens que apesar de você não ter ali a sua história de origem, apesar disso, você consegue ter a noção que eles são muito unidos, que eles são ali família, realmente. Você consegue ter essa noção assistindo o filme. E essa é a parte mais legal de todas, a interação entre eles é muito natural. Você vê que os atores estavam se divertindo no set pra caramba, porque você vê eles ali muito bem conectados, com uma química muito boa entre eles. E essa é a maior valência do filme, com certeza. Outro ponto que eu achei sensacional do filme é a sua fotografia e o seu design de produção, com aquele cenário super retrofuturista, né? Que é uma coisa ao mesmo tempo que é futurista, ao mesmo tempo pega um negócio meio dos anos 60, meio Jetson, sabe? E foi muito legal ver isso, porque é uma coisa que diferencia muito dos outros filmes da Marvel, não fica aquela repetição de universo, sabe? Tudo isso que foi criado para esse universo específico foi muito interessante, muito legal, acho que deu uma pegada própria pro filme. E não só isso, a trilha sonora do Michael Giacchino
é muito boa, é incrível mesmo, é marcante, tá na minha cabeça até agora, vou ouvir ela já já de novo. É incrível mesmo, assim, o jeito que eles fizeram para diferenciar esse filme de outros filmes da Marvel aí, para dar início a essa nova fase. Outra parte também que foi muito legal de ver foi que os efeitos especiais do filme são bons, algo que não estava acontecendo tanto nos filmes da Marvel ultimamente. São efeitos especiais muito bons, principalmente da Surfista Prateada, tá incrível, tátil, tá ali na sua cara, você consegue enxergar que é real, né, entre aspas, muito bem feito mesmo. E por falar de Surfista Prateada, eu gosto muito da participação dela no filme. Acho também que poderia ter sido um pouco mais aprofundada, apesar de ter uma cena muito boa dela ali, bem emocional no meio do filme, mas eu acho que eles poderiam, mesmo assim, ter aprofundado mais, que eu acho que teria sido mais impactante ainda. E isso nos leva ao nosso vilão principal do filme, que é o Galactus. Cara, que baita vilão e que baita adição aí a Marvel, assim, muito bom, porque é um personagem muito difícil de você fazer. Né? É um personagem que é muito difícil você trazer ele com efeitos especiais bons, que seja tátil, né? Porque o cara é gigante, como que você faz isso com uma cabeça gigantesca, sabe? É muito difícil. E ficou incrível, os efeitos especiais são bons, é tátil, você sente medo, traz urgência pro filme, que é a parte mais importante, e quando ele chega, quando você vê ele pela primeira vez, você segura a mão na cadeira e fala, caramba, que cena doida, assim, é realmente tenso e é muito legal de ver essa parte. Então eu saí do filme extremamente contente, assim, gente, extremamente contente, mas eu acho que tem uma parte pra mim que me pegou muito, que é a duração do filme, cara. 1h50 foi muito pouco. O filme poderia ter sido muito mais longo, na minha opinião. Eu acho que justamente esses personagens, tipo o Surfista Prateada, o Coisa, poderiam ter sido muito mais bem explorados com esse tempo. Eu teria visto 2h20 desse filme facilmente, porque a interação entre os personagens estava tão boa, tão legal, que eu queria ver mais daquilo. Realmente não entendi o que eles encurtaram tanto. Dá pra ver que tem algumas coisas que foram cortadas no filme, pelo menos eu tenho essa percepção, tá? E pra mim faltou mais uns 20 minutos de tela ali, 20, 30 minutinhos pra explorar mais os personagens e ir mais a fundo. Mas nada tirou do quanto eu saí feliz da sala de cinema, eu me diverti. E finalmente tive aquela sensação de alívio de ver uma história do Quarteto Fantástico, que é um grupo que eu gosto. E finalmente a Marvel voltando aí com tudo, com 2 acertos seguidos, com Thunderbolts e agora com o Quarteto Fantástico. Isso me deixa muito feliz. Tomara que a Marvel se acerte nos trilhos aí e continue dessa forma.